Boa noite, turma. Hoje nós faremos uma revisão do assunto que nós estamos estudando em física, que trata a respeito de fluidos. No caso, uma parte da física chamada hidrostática. Então eu estou aqui com uma página do livro aberta referente a esse assunto. Você vai encontrar aí na página 134. E é justamente a respeito de densidade e pressão para fluidos. Então, inicia aqui com uma pergunta, né? Você sabia que vive imerso num fluido? Então, essa referência aí, esse fluido ao qual é mencionado, não é outro senão a atmosfera terrestre. Então, nós estamos submetidos a uma pressão, a um peso que essa camada de ar exerce sobre o nosso corpo, que é chamado de pressão atmosférica. Então, o que é que diz aqui, né? O que há de comum entre os óleos lubrificantes, o ar, o sangue, a água de rios, e mares, os óleos comestíveis, a gasolina e as loções de barbear. Todos são materiais não sólidos e apresentam uma característica interessante: podem escoar, por isso são denominados fluidos. Então, o fluido é toda substância aí capaz de escoar. Então, os fluidos líquidos assumem a forma do recipiente que o contém. Então, por exemplo, a gente tem aqui um recipiente com 1 litro de óleo e um outro recipiente com 1 litro de água. Então, ambos tomam a forma do recipiente. Que é o que vem dizendo aqui no parágrafo seguinte, né? Se colocarmos em uma balança de pratos um recipiente contendo 1 litro de água, e outro contendo 1 litro de óleo, os pratos dela ficarão equilibrados? Bem, a gente vê aqui pela figura, né? Que o que acontece, ó? O que acontece é que o litro de água ele vai pesar na balança, ou seja, tem uma maior massa. Então, é o que a gente vê aqui na legenda, né? O desequilíbrio da balança de pratos indica que o litro de água possui mais massa que o óleo. Então, a grandeza que vai caracterizar isso, ela é chamada de densidade. Então, como é que a gente determina a densidade para um líquido? Então, a expressão é essa aqui. A densidade é a razão entre a massa do corpo e o seu volume. Então, D igual a M sobre V. Você pode, inclusive, fazer um experimento, né, e comprovar. Embora os volumes dos recipientes sejam iguais, a balança indicará uma diferença de massa entre eles. Portanto, há mais massa em 1 litro de água do que em 1 litro de óleo. Então, realmente, aqui pela figura a gente vê que são os recipientes com o mesmo volume, certo? São recipientes com o mesmo volume. Então, tanto para o óleo como para a água. O que diferencia a massa? Então, fazendo o cálculo da densidade, a gente vai observar então que a densidade para o óleo é maior, ou seja, o óleo é mais denso, aliás, a água, né? Para a água é maior. Então, a água ela é mais densa que o óleo.
Então é necessário lembrar, está escrito aqui na legenda, é necessário lembrar que o volume de uma substância depende da temperatura a que ela está submetida. Então, o conceito de densidade exprime a razão entre essas duas grandezas, massa e volume. Massa e volume. Num sistema internacional de unidades, a densidade é medida em quilograma por metro cúbico, mas é comum medir também em grama por centímetro cúbico ou grama por litro. Então, essa tabela aqui ela traz algumas substâncias e suas respectivas densidades. Então, por exemplo, a cortiça tem 0,22 gramas por centímetro cúbico de densidade, a gasolina 0,70, o álcool 0,79. Então, esses valores, eles podem, por exemplo, nos apontar qual dessas substâncias flutua. Por exemplo, se a gente misturar gasolina e álcool, quem que fica em cima, quem que fica embaixo? Então, observando a densidade, a gente vai observar o quê? Vai observar que a gasolina é menos densa que o álcool. O álcool é 0,79 gramas por centímetro cúbico. O álcool é mais denso que a gasolina. Então, o álcool, se a gente misturar os dois, o álcool vai ficar embaixo, a gasolina vai ficar em cima. Certo? Se a gente misturar álcool e óleo, aí veja, o óleo é mais denso. Então, o óleo desce, o álcool ele fica em cima. Certo? Então, com essas tabelas, é possível a gente identificar essas coisas, né? Esse tipo de fenômeno. Os líquidos, eles no caso, eles não se misturam. Outra característica dos fluidos é a capacidade de distribuir uma força exercida sobre ele igualmente para todos os seus pontos. Então, essa característica aqui, ela é possível de ser determinada a partir da grandeza pressão. Então, a pressão é uma grandeza que você calcula dividindo uma força pela área de contato. Aumentou um pouquinho aqui. Dividindo a força pela área de contato. Essa relação força sobre área, ela explica, por exemplo, porque facas afiadas cortam melhor que as não afiadas. As afiadas exercem muita pressão sobre o que se quer cortar. Por quê? Porque tem uma área de contato menor, né? Inclusive é isso que a fórmula mostra. Então, essa fórmula aqui ela mostra que se a área de contato é pequena, a pressão será elevada. Ou seja, existe uma relação inversa entre pressão e área de contato. É o que vem dizendo aqui na legenda. Essa expressão indica que quanto menor for a área de contato de uma mesma força aplicada numa superfície, maior será a pressão exercida. Então, depois vocês podem dar uma lida, né? Essa parte aqui referente à pressão, à densidade, certo? Porque a gente vai ver aqui algumas questões, né? Sem antes falar também aqui a respeito, né, das unidades de pressão. Então, olha só, como pressão é força sobre área, então a pressão ela vai ser medida por uma unidade de força e uma de área. Força no sistema internacional é medida em Newton e a área no sistema internacional é medida em metros quadrados.
Então daí, no sistema internacional, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. Existem aparelhos que são os barômetros, que medem a pressão em centímetros de mercúrio, CMHG. Os calibradores de pneu, eles já medem nesta unidade de medida aqui, ó, libra por polegada ao quadrado, LB polegada ao quadrado. Aqui o livro traz uma tabela com as principais unidades de pressão, certo? Então, por exemplo, a unidade de pressão da atmosfera terrestre. Então, a pressão normal é 1 atmosfera, ó, ATM. 1 atmosfera corresponde a 76 centímetros de mercúrio. E assim você vai ver na relação entre cada uma, né? Então, quilograma força por centímetro quadrado, newton por metro quadrado. Então, essas são as principais unidades de pressão. Então, essa tabela ela tem toda uma especificação, né? Então, cada linha aqui tem uma relação entre cada uma das unidades de medida e é possível, por exemplo, transformar de unidade para outra utilizando essas relações. Então, aqui tem algo interessante. Olha só, quando mergulhamos em uma piscina, lago, rio ou mar, nosso organismo passa a suportar, além da pressão do ar, a pressão da água. Então, o que significa isso? Significa que à medida que a gente se aprofunda, né, num lago, num rio, numa piscina, a pressão sobre o nosso corpo aumenta. Porque além de uma coluna de ar sobre o nosso corpo, a gente vai ter uma coluna de água. Então, isso é um princípio físico básico. Certo? Como é que você calcula a pressão, né, exercida por um fluido líquido sobre um objeto? Então, a forma de calcular é multiplicando a profundidade pela densidade do líquido pelo valor da aceleração da gravidade local. Então, a expressão matemática é essa aqui. Essa é chamada equação fundamental da hidrostática. Então, através dessa expressão, a gente calcula a pressão exercida por um fluido líquido. Aí, mais adiante, a gente tem a medida da pressão atmosférica. Isso foi determinado experimentalmente. Aqui tem a descrição do experimento. Né? Foi utilizado um tubo de 76 centímetros, emborcado num recipiente contendo mercúrio. Então, o vidro, né, o recipiente, também contendo mercúrio. Então, uma coisa interessante é que quando você emborca ele no recipiente com mercúrio, a coluna de líquido dentro do recipiente ela estabiliza em 76 centímetros. Ou seja, o ar exerce uma pressão aqui na superfície do líquido, no recipiente, e aí essa pressão vai empurrando o líquido aqui, empurrando a coluna de líquido para cima. Só que existe um limite. O limite é quando alcança 76 centímetros. Então, o cientista que fez esse experimento, Evangelista Torricelli, um físico italiano, ele fez esse experimento e constatou isso. E daí foi possível dar uma medida para a pressão do ar sobre qualquer corpo na superfície terrestre. Então aqui tem a relação, né, uma tabela mostrando como varia a pressão atmosférica com a altitude. Então veja, ao nível do mar, a pressão normal é 76 centímetros de mercúrio. Mas à medida que a gente vai subindo acima do nível do mar, por exemplo, 500 metros acima do mar, 1000 metros, 5000 metros, a pressão atmosférica vai reduzir. A 10.000 metros
de altitude, a pressão atmosférica vai para 21 centímetros de mercúrio, ou seja, a pressão é menor. O nosso corpo começa a sentir efeitos, né, dessa pressão reduzida. Por quê? Porque o nosso corpo está adaptado a uma pressão normal ao nível do mar. Em altas altitudes, por exemplo, cidades muito elevadas, né? La Paz, por exemplo, é uma cidade em que a gente tem uma altitude aí muito elevada, essa cidade. Então a pressão atmosférica lá vai ser menor. Então aqui a gente tem uma outra equação, considerando que a superfície de uma piscina do mar fica submetida à pressão atmosférica, o mergulhador abaixo dessa superfície está submetido a uma pressão total, que corresponde à soma da pressão exercida pelo líquido mais a pressão exercida pelo ar. Então aquela equação que tinha só um termo, ela vai ter um outro, que é a da pressão atmosférica somando-se à pressão do fluido líquido. Isso aqui corresponde a um teorema, teorema de Stevens. Então a gente vai fazer aqui umas questões, aqui no exercício, né? Tem um exercício aqui na página da página 137. Então vamos fazer esse exercício. Então primeiro vamos ver aqui uma questão para a gente poder usar uma daquelas equações, né? Então fazer aqui essa questão essa questão aqui, a 2, questão 2. Então, o que é que diz a questão aí? Quando um farmacêutico aplica uma injeção, exerce sobre o fluido, por intermédio do pistão da seringa, uma força de aproximadamente 40 newtons, sabendo que o diâmetro da seringa é da ordem de 1 centímetro, isso é o diâmetro da seringa, e que a área do pistão é calculada por πr², qual é a pressão exercida por ele? Aqui é uma questão simplória. Vou aqui para o quadro, vou abrir o quadro aqui para a gente fazer essa questão. Então deixa eu limpar ele aqui. Ok. Então deixa eu retornar aqui para a questão, né? É uma seringa, exerce uma força de 40. Então vamos fazer aqui uma representação. Vou fazer aqui uma figura representativa, né? Então a gente tem uma seringa, vou tentar desenhar ela aqui, um quadro. Vou ter a seringa. Então essa seringa, ela tem uma área circular, certo? Essa seringa tem uma área circular, que é a do pistão, né, o êmbolozinho, né, que você vai apertando. E na questão vem dando o diâmetro, né, dessa seringa. Então se a gente olhar aqui para a questão, então olha só, o diâmetro da seringa é da ordem de 1 centímetro. Então, o que é esse diâmetro? É essa distância aqui, ó, passando pelo centro da circunferência da seringa. Então, esse diâmetro aí é de 1 centímetro, certo? Que é esse tamanhozinho aí passando pelo centro da circunferência da seringa, né? 1 centímetro. Então, para calcular essa área, que é a área desse círculo, né? Então, essa áreazinha aqui, em que a força vai atuar, certo? A força de quantos newton? Que é a força exercida pelo farmacêutico, né?
Então essa força aí é de quanto? De 40 newtons. Então uma força de 40 newtons. Então essa força vai atuar aqui nessa superfície. Então a gente poderia até melhor representar a ação dessa força fazendo essa figura aqui, certo? Então a força exercendo, a força F exercendo pressão aí sobre essa superfície, que é um círculo. Então é o esforço aí do farmacêutico aí empurrando o êmbolo, certo? Vai empurrar o êmbolo exercendo essa força. Então, para calcular essa área, você vai pegar o valor de π e multiplicar pelo raio dessa circunferência ao quadrado. Ora, se o diâmetro é 1 centímetro, o raio, gente, o raio é a metade. É a distância que vai do centro até a extremidade da circunferência. Então, o raio é essa distânciazinha aqui, então é a metade. Então, seria dividir esse tamanho aqui por 2. Dividir a metade. Então, o valor dessa área seria aproximadamente quanto? O π é 3,14, eu vou aproximar para 3,1 e vou representar aqui o raio, né, por esta fração. A gente vai ter isso aqui, 1 sobre 2, que vai ficar elevado a 2. A gente vai ter uma área de 3,1, 1 elevado a 1 dá 1, e 2 elevado a 2 dá 4. Então a gente vai ter aí essa área 3,1 dividindo 4. Qual é a unidade de medida? Centímetro quadrado. Certo? Centímetro quadrado. Porque a gente deixou aí o diâmetro medido em centímetro. Certo? Então a gente tem só desfazer bem aqui. Pronto. Então a gente tem para a área esse valor, e para calcular a pressão a gente vai usar então a fórmula de pressão que a gente viu lá no texto. A pressão ela é igual ao valor da força dividindo a área. Então essa força é de quanto? No texto lá vem dizendo que é 40 newtons, que a gente vai dividir por essa área que a gente acabou de encontrar, 3,1 sobre 4. Pode deixar na fração. Então essa pressão será igual a 40 que multiplica o inverso da segunda fração. É a maneira que você tem de fazer esse cálculo. Então a pressão será igual a 40 vezes 4 dá 160, que vai dividir 3,1. Então quanto que dá isso aí, né? Então vai dar um valor aproximado. Vou pegar a maquininha aqui, andar mais rápido. 160 dividindo 3,1. Isso dá 51,6 aproximadamente. Então essa pressão é 51,6 newton por centímetro quadrado. Veja que eu estou deixando a área em centímetro quadrado. Num sistema internacional, eu teria que transformar centímetro quadrado para metro quadrado.
Então está aqui o resultado da pressão exercida pelo farmacêutico no êmbolo. Ok? Então essa foi essa questão 2 aqui, certo? Então a força aproximadamente 40, se calculou a área e determinou a pressão. Agora vamos fazer aqui uma outra questão relacionada aqui com mergulho. É bem interessante aqui, ó. Determine em metros, é a 6ª questão. Determine em metros a que profundidade um mergulhador está se a pressão total a que está submetida equivale a 2 vezes o valor da pressão atmosférica. Aí considera a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Vou ter que usar esse valor para a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. E a pressão atmosférica é 10 elevado a 5 N por metro quadrado. No caso aqui seria 100.000 N por metro quadrado. Então qual é a expressão que a gente vai usar? Certo? Então, volta aqui para o quadro. Então a expressão que a gente vai usar, deixa eu apagar aqui o quadro, a gente já fez a questão. Deixa eu apagar aqui, pronto. Então olha só, para essa questão, nós vamos usar a expressão para calcular essa profundidade, aquela expressão que é o teorema de Stevens, que é a soma da pressão atmosférica com a pressão exercida pela coluna de água, que é dada como? É dada pela profundidade, está representando pela letra H, vezes a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade. A questão vem dizendo que o mergulhador está submetido a uma pressão, lá na posição em que ele se encontra, né, a uma pressão aí com um valor que é 2 vezes o valor da pressão atmosférica. Então vou escrever isso assim, 2 vezes pressão atmosférica. Então esse termo aqui a gente vai substituir aqui na expressão. Então na outra linha eu vou escrever 2 pressão atmosférica, certo? Igual a 1 pressão atmosférica mais o valor H de profundidade que a gente quer calcular, multiplicando a densidade da água, que a gente vai expressar como sendo 1000, multiplicando a aceleração da gravidade, que é 10. Então deixa eu voltar bem aqui na questão. Diz que a pressão atmosférica é de 100.000 newtons por metro quadrado. E mais, né? A gente colocou já lá na expressão. Que profundidade ele está, se a pressão total que está submetida equivale a 2 vezes o valor da pressão atmosférica, certo? Então, o nosso cálculo, ele se resume a essa expressão matemática aqui. Então, veja, ó, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, olha só. Nessa expressão, eu estou vendo aqui que tem PAT aqui e PAT aqui, certo? PATM. Então, a gente vai juntar um termo com o outro. PATM. Vou só baixar aqui e vou levar esse aqui para o primeiro membro. Então, ele vem negativo. PATM
que vai ser igual ao valor 1000 vezes 10. Isso vai dar 10.000. 10.000 vezes a profundidade, que é H. 2 PATM menos 1 PATM vai dar o próprio valor da pressão atmosférica, ou seja, 1 PATM, que é igual a 1000, ou que é igual a 10.000, né? 10.000 vezes a profundidade. Então lá já vem dado o valor da pressão atmosférica. Então a gente troca aqui o valor, né, que lá está expresso como 10 elevado a 5, então é 100.000, já está nas unidades do SI, que é igual a 10.000. Então fazendo essa conta aqui, dividindo 100.000 por 10.000, dividindo 100.000 por 10.000. Então a gente vai cortar aqui, ó, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 1 zero, 1 zero. Então fazendo essa divisão, a gente vai encontrar como resultado 10 metros. Então veja, de acordo com os dados da questão, esse mergulhador ele se encontra a uma profundidade de 10 metros, certo? 10 metros de profundidade, ou seja, justamente no ponto, né, a 10 metros da superfície, em que a pressão sobre o corpo dele é 2 vezes o valor da pressão atmosférica, certo? Então, a gente fica aqui com essa questão aqui resolvida, certo? Como mais um exemplo aí de aplicação dessas expressões que a gente viu aí no texto, ok? Então, posteriormente, a gente pode estar colocando aí umas questões, valendo aí uma notinha, né, para vocês fazerem, certo? Para aplicar essas equações. Então, por hoje a gente fica por aqui. Até mais.